No coração de Lisboa, sob o sol implacável de um verão português, Miguel Duarte parou diante das portas enferrujadas do orfanato de São Vicente. Suas mãos tremiam ao apertar a maçaneta, memórias antigas invadindo sua mente como uma onda furiosa. Há 15 anos, ele havia sido expulso dali por ousar amar outro homem, e agora, retornava não como vítima, mas como salvador, para adotar o menino que sofria o mesmo destino cruel. Miguel entrou no saguão, o cheiro de desinfetante misturado ao eco de risadas infantis o transportando de volta à sua própria infância abandonada. Ele se lembrava vividamente do dia em que, aos 18 anos, tentou adotar uma criança, mas o diretor, um homem rígido chamado Padre António, o confrontara com acusações venenosas. Um homem como você não pode criar uma criança decente, dissera o padre, os olhos cheios de desprezo. Miguel havia saído dali destruído, jurando nunca mais voltar. Mas a vida tem maneiras estranhas de fechar círculos. Agora, aos 33 anos, Miguel era um advogado bem-sucedido, especializado em direitos humanos. Ele construíra uma vida estável com o parceiro, Tiago, um professor de literatura em uma escola secundária. Eles moravam em um apartamento acolhedor no bairro Alto, onde as noites eram preenchidas com conversas profundas e risos compartilhados. Mas algo faltava, uma família. Quando souberam de Lucas, um menino de 12 anos no mesmo orfanato, tudo mudou. Lucas era órfão desde os 5, e rumores diziam que ele era diferente, sensível, artístico, e alvo de bullying por não se encaixar nos padrões masculinos tradicionais. Miguel sentou-se na sala de espera, o coração acelerado. Uma freira idosa, Irmã Maria, o reconheceu imediatamente. Miguel. É você mesmo? Perguntou ela, os olhos se arregalando. Ele assentiu, forçando um sorriso. Sim, irmã. Voltei por Lucas. Ela hesitou, olhando ao redor como se temesse ser ouvida. As coisas não mudaram muito aqui, meu filho. O diretor ainda é o Padre António, e ele. Bem, ele tem suas visões. Miguel sentiu um nó na garganta. Ele sabia que a batalha seria árdua, mas estava preparado. O encontro com o Padre António foi tenso desde o início. O homem, agora mais velho e grisalho, sentou-se atrás de sua mesa de madeira escura, folheando papéis com desdém. Senhor Duarte, o que o traz de volta após todos esses anos? Perguntou, sem erguer os olhos. Miguel respirou fundo. Quero adotar Lucas. Sei que ele precisa de um lar, e eu posso oferecer isso. O padre finalmente olhou para cima, um sorriso sarcástico nos lábios. Você. Com sua orientação. A igreja não aprova tal coisa. E Lucas já é problemático o suficiente. Miguel argumentou com fatos, sua estabilidade financeira, o apoio de Tiago, os laudos psicológicos positivos. Mas o padre contra-argumentava com dogmas religiosos, citando passagens bíblicas sobre família tradicional. Uma criança precisa de um pai e uma mãe, não de dois homens vivendo em pecado, disse ele, a voz ecoando na sala. Miguel sentiu a raiva subir, mas manteve a compostura. Ele sabia que qualquer explosão o desqualificaria. Padre, os tempos mudaram. A lei portuguesa permite adoções por casais do mesmo sexo desde 2016. Vocês não podem me negar por preconceito. A discussão se estendeu por horas, com Miguel apresentando documentos e testemunhas. Tiago esperava do lado de fora, ansioso, enviando mensagens de encorajamento. Quando Miguel saiu, exausto, contou ao parceiro sobre a resistência. Ele vai lutar contra nós, Tiago. Mas não vou desistir. Tiago abraçou, sussurrando, nós somos uma família. Vamos provar isso. Nos dias seguintes, Miguel mergulhou em pesquisas e contatos. Ele conversou com assistentes sociais, advogados especializados em direitos LGBT e até com ex-moradores do orfanato. Descobriu que Lucas sofria bullying constante, os outros meninos o chamavam de mariquinhas e o isolavam nas brincadeiras. Uma assistente confidenciou que Lucas desenhava famílias com 2 pais, sonhando com aceitação. Isso tocou Miguel profundamente, e quando sua própria juventude. Enquanto isso, em casa, as tensões aumentavam. A mãe de Miguel, Dona Isabel, uma viúva devota, descobriu os planos e reagiu com fúria. Você vai arruinar sua vida e a dessa criança, gritou ela durante um jantar familiar. Miguel tentou explicar,
mas ela o interrompeu. Eu te criei sozinha depois que seu pai nos abandonou. Mas isso é contra Deus. Tiago tentou mediar, mas Dona Isabel o ignorou, virando-se para Miguel. Escolha, sua família de sangue ou essa ilusão. Miguel saiu dali abalado, questionando suas escolhas. Naquela noite, deitado ao lado de Tiago, ele confessou suas dúvidas. E se ela estiver certa? E se eu não for capaz? Tiago beijou na testa. Você é o homem mais forte que conheço. Lucas precisa de nós. Essas palavras o fortaleceram, mas o conflito interno crescia. Ele se via dividido entre o amor por Tiago, o desejo de ser pai e o peso das expectativas familiares. O processo de adoção prosseguiu, com visitas supervisionadas a Lucas. No primeiro encontro, no jardim do orfanato, Miguel viu o menino sentado sozinho, desenhando. Olá, Lucas. Sou Miguel, disse ele, se aproximando. Lucas ergueu os olhos tímidos. Você veio me levar embora? Perguntou, a voz baixa. Miguel sorriu. Espero que sim. Quer-me mostrar seu desenho? Era uma família, 2 homens e um menino, sob um sol brilhante. Miguel sentiu lágrimas nos olhos. É lindo. Mas o padre António não facilitava. Ele convocou uma reunião com o conselho do orfanato, alegando que Miguel era uma influência negativa. Rumores se espalharam pela comunidade, vizinhos católicos conservadores iniciaram uma petição contra a adoção. Miguel recebeu e-mails anónimos com ameaças veladas. Fique longe das crianças, pervertido, lia um deles. Tiago o apoiava, mas o stress afetava seu relacionamento. Discussões surgiam sobre o risco. Vale a pena passar por isso tudo? Perguntava Tiago uma noite. Miguel ponderava o preço. Ele sacrificava sua paz mental, sua relação com a mãe e talvez sua carreira. Mas ao pensar em Lucas, sozinho e rejeitado como ele fora, a determinação voltava. Ele contratou um detetive particular para investigar o orfanato, descobrindo irregularidades financeiras que poderiam pressionar o padre. Era um movimento arriscado, beirando a chantagem moral, mas Miguel justificava, é pela criança. O clímax do file se aproximava quando, em uma visita, Lucas confidenciou, eles dizem que sou errado por gostar de dançar e não de futebol. Miguel o abraçou. Você não é errado, Lucas. Você é perfeito. Mas ao sair, viu o padre António observando, os olhos cheios de ódio. A batalha estava apenas começando. Os dias se transformaram em semanas de tensão incessante. Miguel e Tiago compareceram a audiências judiciais em um tribunal de família em Lisboa, onde advogados debatiam os méritos da adoção. O juiz, uma mulher progressista chamada Doutora Sofia, ouvia atentamente, mas o padre António testemunhava contra, pintando Miguel como instável devido à sua orientação sexual. Ele vive em um relacionamento não santificado, argumentava o padre, citando doutrinas católicas em um país ainda influenciado pela Igreja. Miguel contra-argumentava com evidências, relatórios psicológicos afirmando que casais do mesmo sexo criam crianças saudáveis, estatísticas de adoções bem-sucedidas em Portugal e depoimentos de amigos. Tiago, ao seu lado, falava com emoção, nós oferecemos amor e estabilidade. Lucas merece isso. Mas o stress cobrava seu preço. Em casa, Miguel mal dormia, atormentado por pesadelos onde perdia tudo. A pressão familiar intensificava. Dona Isabel, influenciada por amigas conservadoras, cortou contato temporariamente. Até você repensar suas escolhas, disse ela em uma ligação fria. Miguel sentiu o abandono ecoar sua infância, quando o pai os deixou por outra mulher. Porque todos me rejeitam, desabafou com Tiago. Seu parceiro o consolava, mas dúvidas surgiam. Tiago questionava se o processo valia o desgaste emocional. Enquanto isso, visitas a Lucas se tornavam oásis em meio ao caos. O menino se abria gradualmente, compartilhando sonhos de se tornar artista. Quero pintar o Tejo ao pôr do sol, dizia ele, os olhos brilhando. Miguel o levava para passeios supervisionados no Parque Eduardo VII, onde conversavam sobre vida. Mas um incidente mudou tudo. Durante uma visita, Lucas foi agredido por outro menino, que o chamou de filho de gays. Lucas chorou, e Miguel, furioso, confrontou a equipe. Vocês permitem isso? Gritou.
O padre António usou o episódio para argumentar que Miguel trazia conflito. Veja o que sua presença causa, disse em uma reunião. Miguel rebateu, é o preconceito de vocês que causa isso. Ele decidiu escalar, contatando a mídia. Um jornal local, O Público, publicou uma matéria sobre o caso, destacando discriminação em instituições religiosas. A opinião pública se dividiu, apoiadores LGBT marcharam em solidariedade, enquanto conservadores protestavam do lado de fora do orfanato. Tiago, inicialmente relutante, se envolveu mais. Ele escreveu uma carta aberta em um blog, compartilhando sua jornada como gay em uma sociedade portuguesa em transição. Portugal legalizou o casamento gay em 2010, mas corações demoram a mudar, escreveu. A carta viralizou, trazendo aliados, mas também atas. Um dia, Tiago encontrou seu carro riscado com insultos homofóbicos. Estamos em perigo? Perguntou a Miguel, medo na voz. Miguel ponderava as consequências. Sua firma de advocacia o apoiava, mas clientes conservadores ameaçavam sair. Ele sacrificava sua reputação profissional pela família sonhada. Em uma noite chuvosa, sozinho no escritório, ele chorou, questionando, estou sendo egoísta. Mas uma ligação de Lucas o trouxe de volta. Quando vou para casa com vocês? Perguntou o menino inocentemente. Determinado, Miguel descobriu uma brecha. O orfanato recebia fundos estatais, sujeitos a leis antidiscriminação. Ele ameaçou uma ação judicial contra o padre António por obstrução. O padre, acuado, marcou uma reunião privada. Você vence esta batalha, mas perde a guerra moral, disse ele, assinando os papéis relutantemente. Miguel saiu vitorioso, mas o custo era alto, sua mãe se recusava a falar com ele. Com a adoção aprovada provisoriamente, Lucas se mudou para o apartamento. Os primeiros dias foram mágicos, jantares em família, passeios pela Alfama, Lucas rindo pela primeira vez. Mas sombras pairavam. Lucas tinha pesadelos, revivendo o bullying. Tiago acalmava, mas Miguel via paralelos com sua própria trauma. Eu o salvei, mas e se eu machucar mais? Confidenciou a um terapeuta. A integração familiar testava limites. Dona Isabel, em um momento de fraqueza, visitou. Ela viu Lucas feliz, mas hesitou. Ele parece bom menino, mas isso não é natural. Miguel implorou, mãe, aceite-nos. Ela saiu sem prometer, deixando Miguel devastado. Tiago confrontou, você não pode forçar amor. Foca em nós três. Um conflito surgiu quando Lucas, na escola nova, enfrentou preconceito de colegas. Seus pais são gays, zombavam. Lucas brigou, sendo suspenso. Miguel o defendeu na diretoria, mas internamente questionava se expuseram o menino demais. Talvez devêssemos ser discretos, sugeriu Tiago. Miguel discordou, não, vamos lutar pela normalidade. O file culminava em uma crise. O padre António, inconformado, vazou informações falsas para a imprensa conservadora, alegando que Miguel forçara a adoção com chantagem. Escândalo explodiu, com repórteres na porta. Miguel enfrentava a maior prova, defender sua família publicamente ou recuar. O escândalo dominou as manchetes portuguesas. Advogado gay acusado de chantagem à adoção, lia o Correio da Manhã. Miguel acordava com chamadas de jornalistas, sua vida exposta. Ele negava as alegações, mas o dano estava feito, clientes cancelavam contratos, amigos distantes se calavam. Tiago, estressado, discutia, você foi longe demais com aquela investigação. Miguel admitia o erro moral. Eu fiz o que precisava por Lucas, justificava, mas duvidava. Lucas, confuso com a comoção, perguntava, por que as pessoas nos odeiam? Miguel o abraçava, nem todos, filho. Alguns só têm medo do diferente. Mas o menino se retraía, voltando ao silêncio do orfanato. Dona Isabel, vendo a notícia, ligou furiosa, veja o que causou. Arraste minha neto para isso. Miguel corrigia, seu neto, mãe. Ela pausava, então, venha jantar. Sozinho. Ele recusava, somos uma família. Todos ou nenhum. O impasse doía, e quando rejeições passadas. No trabalho, Miguel enfrentava o chefe, isso afeta a firma. Pensa em se afastar.
Ele resistia, mas o isolamento crescia. Tiago, lecionando, ouvia sussurros de pais: "Não quero meu filho com um professor assim." Ele considerava pedir demissão, mas Miguel incentivava: "Não ceda ao preconceito." Uma reviravolta veio de aliados inesperados. A comunidade LGBT organizou uma vigília em frente ao tribunal, com cartazes: "Amor é amor." Uma celebridade portuguesa, um ator gay assumido, endossou o caso em redes sociais. O apoio público virava a maré, pressionando o orfanato a retratar-se. O padre António, sob investigação interna da igreja, admitiu exageros. Em uma conferência de imprensa, Miguel falava: "Isso não é sobre mim, mas sobre direitos de crianças como Lucas." Aplausos ecoavam, mas internamente, ele pagava o preço: noites insones, ansiedade. Lucas se adaptava lentamente. Ele se matriculou em aulas de arte, florescendo. Uma noite, desenhou a família, Miguel, Tiago e ele, felizes. "Isso é real agora", disse. Miguel chorava de alegria, mas temia fragilidade. Conflito familiar escalava. Dona Isabel, influenciada por uma amiga progressista, visitou surpresa. Viu Lucas brincando com Tiago, rindo. "Ele parece feliz", admitiu. Miguel estendia a mão: "Junte-se a nós, mãe." Ela hesitava, mas ficava para jantar, um passo tímido. Mas traição surgia: um ex-namorado de Miguel, rancoroso, vazava mensagens antigas sugerindo instabilidade. A mídia explorava, questionando a aptidão parental. Tiago, ferido, confrontava: "Há quanto tempo isso?" Miguel explicava: "Foi antes de nós." Ele mente. Confiança abalada, eles discutiam ferozmente. Lucas ouvia, culpando-se: "É por minha causa." Ele fugia uma noite, voltando ao orfanato. Miguel e Tiago procuravam freneticamente pelas ruas de Lisboa. Encontrando-o no portão, Miguel implorava: "Você é nossa família. Não fuja." Lucas chorava: "Eu trago problemas." A reconciliação fortalecia laços. Tiago perdoava Miguel, reconhecendo ciúmes passados. "Vamos superar juntos." Dona Isabel, sabendo da fuga, ligava: "Traga o menino para casa." "Eu aceito." O processo finalizava com audiência decisiva. Doutora Sofia decidia a favor: a lei protege famílias diversas. A alegria explodia, mas Miguel refletia custos, amizades perdidas, saúde mental abalada. O file terminava com calmaria temporária. Eles viajavam para o Algarve, relaxando na praia. Lucas corria nas ondas, simbolizando liberdade. Mas nuvens pairavam, sociedade ainda julgava. A vida como família começava de verdade. Miguel, Tiago e Lucas se mudavam para uma casa maior em Sintra, cercada por florestas verdes, buscando paz. Lucas se matriculava em escola inclusiva, fazendo amigos. Miguel voltava ao trabalho, reconquistando clientes com integridade demonstrada. Mas fantasmas persistiam. O padre António, demitido, processava Miguel por difamação. "Ele destruiu minha reputação", alegava. Miguel defendia-se, mas o julgamento reabria feridas. Testemunhas do orfanato depunham, revelando abusos sistemáticos contra crianças diferentes. Tiago apoiava, mas estresse afetava a saúde. Ele desenvolvia ansiedade, precisando de terapia. "Isso nos mudou", confessava. Miguel se culpava: "Minhas escolhas os machucam." Lucas, sensível, notava tensão, oferecendo desenhos como consolo. Dona Isabel se aproximava gradualmente. Ela cozinhava pastéis de nata para Lucas, contando histórias de infância de Miguel. "Você era sensível como ele", dizia. Miguel via reconciliação, mas ela ainda evitava Tiago, criando desconforto. Um conflito ético surgia. Miguel descobria que Lucas tinha um tio distante, conservador, que agora reivindicava custódia. "Ele é sangue", argumentava o tio em corte. Miguel lutava: "Sangue não define família." "Amor sim." O juiz hesitava, ordenando avaliações. Lucas, aterrorizado, suplicava: "Não me mande embora." Miguel prometia: "Nunca." Mas dúvida interna crescia: e se o tio oferecesse normalidade? Tiago sugeria compromisso,
visitas supervisionadas ao tio. Miguel discordava, ele é homofóbico. Prejudicaria Lucas. Discussão escalava, revelando rachaduras. Tiago acusava Miguel de intransigência. Sociedade intervinha, petições online apoiavam Miguel, mas grupos conservadores protestavam. Um debate televisivo convidava Miguel, onde ele enfrentava opositores. Vocês corrompem valores tradicionais, diziam. Miguel rebateu, valores evoluem. Amor não discrimina. O preço pessoal, Miguel perdia sono, peso. Tiago confrontava, pare de lutar sozinho. Somos equipe. Eles reconectavam em noites íntimas, reafirmando compromisso. Lucas amadurecia, questionando identidade. Sou como vocês, perguntava. Miguel respondia honestamente, seja quem for, te amamos. Mas bullying na escola retornava, forçando Miguel a intervir. O tio, revelado como oportunista querendo herança, desistia. Vitória, mas Miguel questionava, quantas batalhas mais? Dona Isabel finalmente aceitava Tiago, convidando-os para Natal. Bem-vindo à família, dizia. Alegria, mas Miguel via cicatrizes. O file fechava com reflexão. Em uma caminhada por Sintra, Miguel ponderava escolhas. O amor vale o sofrimento? Perguntava-se. Anos passavam, mas tensões sociais persistiam. Lucas, agora adolescente de 15, explorava a identidade, participando de grupo LGBT na escola. Miguel orgulhava-se, mas temia perigos. Portugal progredia, mas bolsões conservadores resistiam. Um incidente abalava. Lucas era agredido verbalmente em manifestação perida em Lisboa. Volte para o armário, gritavam. Ele chegava em casa chorando, questionando, porque nos odeiam. Miguel, revivendo traumas, consolava, medos cega. Nós iluminamos. Tiago, promovido a diretor escolar, implementava programas inclusivos, mas enfrentava oposição de pais. Não queremos ideologia de gênero, protestavam. Ele persistia, mas estresse levava à discussão com Miguel, talvez devêssemos nos mudar para país mais aberto. Miguel recusava, Portugal é nossa casa. Mudamos de dentro. Mas dúvida crescia, e se expor Lucas mais? Dona Isabel, agora avó dedicada, defendia a família em círculos sociais. Meu neto é feliz. Isso basta, dizia. Sua transformação inspirava Miguel, mas ela confessava, demorei a ver. Perdoe-me. Um dilema moral surgia. Miguel recebia oferta para cargo político, defendendo direitos LGBT. Aceitar significava exposição maior, riscos à família. Tiago apoiava, você pode mudar vidas. Lucas incentivava, seja herói, pai. Mas campanha trazia ataques, oponentes desenterravam passado, chamando-o agitador. Família recebia ameaças anônimas. Uma noite, pedras quebravam janelas. Polícia investigava, mas medo instalava-se. Miguel questionava a candidatura, vale arriscar nossa segurança. Tiago respondia, recuar é derrota. Lucas, corajoso, dizia, lute por mim e outros como eu. Campanha intensificava. Miguel debatia em TV, enfrentando preconceito. Vitória parcial, eleito para Conselho Municipal. Celebração, mas custo, privacidade perdida. Lucas namorava secretamente um menino, confidenciando a Miguel. Tenho medo de contar. Miguel aconselhava, seja autêntico, mas seguro. Conflito familiar, Tiago descobria que Miguel escondera uma ameaça grave. Você nos protege demais, acusava. Reconciliação fortalecia. O file culminava em crise. Durante evento político, manifestantes atacavam. Miguel protegia Lucas, ferindo-se levemente. Hospitalizado, refletia, meu ativismo os endanger. Recuperado, Miguel moderava ativismo, focando família. Lucas, inspirado, tornava-se ativista jovem, falando em escolas sobre aceitação. Miguel via ciclo fechar, de rejeitado a mentor. Tiago publicava livros sobre experiências, best-seller. Dona Isabel, orgulhosa, compartilhava com amigas. Família unida, mas cicatrizes lembravam custos. Anos depois, Lucas, adulto,
casava com parceiro. Miguel, no altar, chorava, você quebrou correntes. Mas reflexão final, Miguel ponderava escolhas. Traições, danos, despertares moldaram-nos. Foi certo impor sua visão de família em uma sociedade resistente, ou egoísmo disfarçado de amor?